Bom dia, caríssimos alunos. Vamos iniciar esta aula invocando o Espírito Santo, nos colocando na presença de Deus, para que nos ilumine e inspire para melhor e mais profundo conhecimento da Palavra de Deus, sobretudo a sua dimensão histórica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Enviai a vossa luz, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora nos acompanhe nesse estudo e nos conceda sempre uma compreensão como ela teve do mistério de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inicialmente, peço desculpas a vocês pelos vídeos anteriores. Alguns deles tinham alguns ruídos, chiados, que nós, sem calcular, acabamos cometendo. Por isso que estamos ainda provando novos microfones, nova tecnologia, para melhorar a qualidade do som, da imagem e poder realmente dar esta aula assim, com qualidade. Se vocês tiverem algumas observações, se alguma coisa não sair bem compreendida, clara, nítida, por favor, podem observar, mandar imagens. Alguns de vocês já fizeram observações, por isso que melhoramos. E também, alguns de vocês têm mandado ressonâncias dos textos que nós enviamos. E eu gostaria que fizesse sempre assim. O texto que eu enviei para vocês são textos suplementares, mas que eu utilizo aqui durante as aulas. Por isso vale a pena vocês lerem, porque faz referência. Assim que leiam os textos, aqueles que nós indicamos como bibliografia básica, e os textos que eu vou mandando, porque são leituras que complementam. Não dá para a gente estudar cada livro de maneira aprofundada, o tempo não nos permite isso, ainda mais online, com aulas gravadas. Então é necessário que você corra atrás de maneira responsável e pessoal. Aprofunde o seu estudo, não espere pelo professor, você mesmo tem que ser o seu guia, e você mesmo será o beneficiado do aprofundamento do estudo que você fizer, certo? Recomendo vocês também, na biblioteca da faculdade, há muitas cópias deste livro aqui, que está na bibliografia de vocês. Introdução ao Antigo Testamento. Aqui tem, de forma detalhada e atual, tá? Cada livro histórico, também profético. E tem sempre um esquema, né? O livro de Josué, por exemplo, nós vamos ver hoje. A estrutura, depois o surgimento, a pessoa de Josué, a época em que foi redigido o texto, o contexto em que o escrito está e as ênfases teológicas presentes no livro. Muito simples, mas de maneira muito clara. Uma lida nisso, tá? Você já tem uma ideia do livro, mas não deixe de ler o texto, tá? Como já deviam ter lido todo o Deuteronômio, agora eu peço que vocês leiam o livro de Josué. Outro livro que também deve ter uma ou duas cópias na faculdade é esse aqui, também de José Luiz Sicre, de Davi ao Messias. Alguns textos básicos tirados de livros históricos sobre a esperança messiânica. É uma seleção de textos de tudo aquilo que na história de Israel se fala sobre a vinda do Messias, para ver como que há uma coerência do projeto de Deus ao longo da história, que vai se manifestando de forma velada, escondida, até misteriosa, numa linguagem humana, mas que revela um projeto de Deus que é constante, que Deus sempre prometeu a vinda de um libertador, de um salvador, que depois realiza-se em Cristo. Para ver como que toda a Escritura, ela tem uma coerência, ela não se contradiz. Existem coerências textuais, até geográficas e cronológicas, mas o projeto de Deus, nesta visão de fé e teológica, há coerência total. O livro que nós vamos ver hoje, depois de termos visto na aula passada os temas teológicos principais do Deuteronômio, como nós vimos, né, aqueles 7 temas que nos remetem
a teologia daquela escola deuteronomista, que nós tínhamos 7 básicos temas teológicos: um só Deus, um só santuário, um só povo, uma só lei, uma só aliança e uma só terra. Muito importante, e uma só eleição. Estes 7 temas que vocês já têm da aula passada aí, e podem aprofundar. Esse texto aqui também, do La Madrid, as tradições históricas de Israel, apresenta esta visão até bíblica. 7 temas presentes no Antigo Testamento, e naquele texto que eu dei para vocês lá sobre a história deuteronomista, também tem uma síntese dos temas teológicos aí presentes. Repito: um só Deus, um santuário, um povo, uma eleição, uma aliança, uma lei e uma terra. 7 temas que nós já aprofundamos, e pode ser matéria também de trabalhos pessoais, né? Depois eu vou pedir a vocês um trabalho escrito de 5 a 7 páginas, tá? Que vai valer nota, sobre um tema do Deuteronômio. Você pode dizer o significado da terra, ontem, hoje e amanhã. O significado da lei para Israel, o amor à lei, que se repete na Escritura, nos livros históricos. Ou então, o significado da aliança. Por que Deus elege, escolhe um povo e trata-o como um filho? Por que se fala de aliança, de pacto, de acordo, desta união, assim como de um matrimônio, né? De um esposalício entre Deus e Israel, né? A quem diz que é o meu parceiro, meu esposo, meu companheiro, e que existe uma aliança entre eles. São temas belíssimos que depois eles chegam na plenitude, na aliança eterna em Cristo, na Eucaristia, na cruz, não é, que os evangelistas vão reler, e São Paulo vai reler com todo esse background histórico que ele conhecia muito bem da Torá, vai poder aplicar essas promessas em Jesus Cristo, né? São trabalhos que vocês podem fazer de aprofundamento, que nada mais é do que interpretação hermenêutica dos textos. Portanto, depois de termos visto os temas principais da teologia deuteronomista, presente sobretudo no Deuteronômio, que é o portal dos livros históricos, vamos iniciar hoje o primeiro livro, de Josué, tá? Recomendo que vocês leiam esse livro, tem apenas 24 capítulos, é um livro histórico, tá? Em que apresenta muitos nomes da repartição das terras, da divisão das terras, dos chefes das terras, das tribos. Então tem muita nomenclatura, não é? Mas isso é uma lista que apresenta Josué enviado e mandado por Deus para dividir as terras entre todos os filhos, né, dos patriarcas. Por isso que tem esses nomes da terra: Zabulon, Neftali, José, Isaac e tudo mais. Ele dividiu. Então tem muita coisa de lista dentro do livro de Josué. Porém, o mais importante é saber que é a teologia que prevalece, a unicidade de Deus e essa resistência à idolatria e a fidelidade à aliança. Recomendo que leia o livro. Toda a Bíblia tem uma introdução ao livro histórico. Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada Ave Maria, uma edição de estudos, e ela tem uma ótima introdução ao livro de Josué, que vale a pena dar uma lida, que já apresenta como um todo. Esse livro também aqui tem uma ótima introdução e explicação do livro, que nós vamos utilizá-lo hoje. Depois o texto básico que nós estamos usando, que é este daqui, que vamos fazer referência hoje também, do Costello e Sicri. Bom, as bases constitucionais ou institucionais de Israel já estão presentes no Deuteronômio. E como nós vimos isso aí? Um povo eleito em que tem princípios teológicos que deveriam orientar a vida inteira de Israel até hoje, até os nossos dias. Isso já indicava que aí estão os critérios para saber se esse povo é o povo elegido, eleito por Deus. O Deuteronômio começa o exame da história pela conquista da terra. Uma conquista, promessa, mas que tem que ser conquistada. É um período perfeitamente balizado pelo discurso de cunho deuteronomista. Um discurso colocado ao princípio, capítulo 1, e o outro colocado quase ao final, capítulo 23. Se vocês tiverem a Bíblia em mão, vocês vão ver que o capítulo 1 são as promessas de Deus, de Javé a Josué. E o capítulo 23 do livro de Josué
é um pouco a confirmação. Aquilo que eu te prometi, eu realizei, eu não te enganei. Prometi a terra e eu te dou nas tuas mãos. Discurso de Josué ao povo, capítulo 23. Então, 1 e 23 de Josué proclamam a teologia deuteronomista da lei, segundo a qual, quando o povo se mostra fiel às cláusulas da lei, aos preceitos, aos mandamentos, Deus intervém em favor de Israel e acontece a bênção. Em compensação, quando o povo descumpre, desobedece e se rebela, se revolta contra a aliança, por desobediência, por rebeldia, o que acontece? Desencadeia-se um processo de castigo, de exílio e de maldição. Por isso vamos ver um pouco no texto. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, Javé disse a Josué, filho de Num, assistente de Moisés: meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, eu vos dou, como prometi a Moisés. O vosso território se estenderá desde esse deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates, todo o país dos Heteus, e até o mar grande para o ocidente. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo como estive com Moisés, não te deixarei nem te abandonarei. Sê firme, forte e corajoso, porque tu has de introduzir esse povo na posse da terra que jurei a seus pais para dar-lhes. Vocês veem que aqui é uma linguagem teológica épica, portanto usa de expressões que dão uma certa segurança, consolo e conforto. Ninguém vai resistir a você. Sabemos que não foi assim tão simples a conquista da terra. Houve batalhas, houve morte, houve infidelidade, houve gente que adorava ídolos, faziam sacrifícios a deuses pagãos, havia idolatria em Israel e nunca foi fácil, né? E muitas vezes sentiu-se a ausência da presença de Javé, que prometeu nunca abandonar o povo. Mas a descrição é épica da promessa, aquilo é sempre o ideal. Mas o que ele pede, Josué? Ser firme, forte e corajoso, eu estarei contigo. Versículo 7. Tem ânimo, pois, e ser corajoso para cuidadosamente observares a lei. Essa é a coisa mais importante. Se tu vais ganhar a terra ou não, isso é assegurado se tu cuidadosamente praticares, observares a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afarte dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei. Medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Isto é uma ordem. Ser firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Portanto, aqui faz memória do Salmo 1. Aquele que medita a lei do Senhor dia e noite, tá? E nela encontra a sua alegria como uma árvore plantada à beira do riacho. Ela estará sempre dando frutos verdejantes, sempre terá frutos no seu tempo, porque as suas raízes estão na água. Assim, aquele que medita e põe suas raízes na palavra de Deus é uma pessoa sempre alegre, corajosa, animada, cheia de esperança, porque a sua fonte é inesgotável. Se a planta tem água, ela é viva, dá frutos, está sempre vicejante, verde. Se ela não tem água, ela seca, morre e não produz fruto. Portanto, essa mesma comparação é dita aqui, para ver como que os salmos, eles reforçam esse mandato. Eu te mando observar a lei e eu estarei contigo. Versículo 10. Eis que Josué ordenou aos oficiais do povo: percorrei o acampamento e proclamai ao povo o seguinte: preparai provisões, dentro de 3 dias atravessareis o Jordão, ireis conquistar a terra que o Senhor vos dará. Havereis que conquistar aquilo que ele vai dar. Josué dirigiu-se também aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés nestes termos: lembrai-vos do que vos prescreveu Moisés, servo do Senhor, quando vos dizia: o Senhor vosso Deus vos deu descanso, e toda esta terra, vossas mulheres, filhos e animais,
ficarão na terra que Moisés vos deu, além do Jordão. Mas vós, todos os homens fortes e valentes, passareis armados à frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor tenha dado a vossos irmãos o descanso, como a vós, e que também eles entrem na posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Depois voltareis para a terra que vos pertence, aquela que Moisés, servo do Senhor, vos deu, além do Jordão, para o levante. Eles responderam a Josué: faremos tudo o que nos ordenastes, iremos aonde quer que nos enviares, e te obedeceremos em todas as coisas, assim como obedecemos a Moisés. Somente desejamos que o Senhor esteja contigo, como esteve com Moisés. Todo aquele que for rebelde às tuas ordens e não obedecer ao que lhe mandares, será morto, mas ser forte e corajoso. Esse é um discurso que foi colocado teologicamente na boca de Josué e do povo ao responder às promessas de Josué. Portanto, esse primeiro discurso, ele é como que a porta de abertura, vai conquistar a terra, isso é seguro, desde que não nos rebelemos contra as ordens do Senhor, e se a observarmos, teremos o prêmio. Capítulo 23, o discurso de Josué ao povo. Se tiverem a Bíblia aí, acompanhe. O Senhor tinha dado, desde há muito tempo, tranquilidade a Israel e o livrara de todos os inimigos dos arredores. Josué, sendo já velho e avançado em idade, convocou todo Israel, anciãos, chefes, juízes e oficiais, e disse-lhes: eis que estou velho, de idade muito avançada, e vistes tudo que o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações diante de vós, porque o Senhor é nosso Deus, unicidade, único Deus, quem combateu por vós. Vede, repartir entre vós por sorte todos esses povos que restam a combater, é a herança de vossas tribos, assim como aqueles que exterminei desde o Jordão até o mar grande, do ocidente até o mar. O Senhor os expulsará e os despojará em vosso proveito, e sua terra se tornará vossa propriedade, como vos prometeu o Senhor vosso Deus. Esforçai-vos, pois, em pôr em prática tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, e não vos desvieis nem dele para a direita, nem dele para a esquerda, tal qual as palavras do capítulo 1. Não vos mistureis com estes povos que ficaram habitando entre vós, que adoram deuses estrangeiros, que têm ídolos feitos de barro, de argila, que têm boca e não podem falar, que têm mãos e não podem tocar, que têm pés e não podem caminhar. Esses são criações humanas. O nosso Deus é espírito, é vida, ele gera vida, ele tem boca e fala, ele tem mãos e age, é um Deus presente, é o Deus conosco, o Emmanuel. Isso é uma grande diferença. Para alguém que sabe que Deus está comigo, que Ele está conosco, eu não temo a ninguém. Tudo que Ele promete, Ele cumpre, Ele é fiel. Não vos mistureis com esses povos, não invoqueis o nome de seus deuses, e não jureis por eles, guardai-vos e prestar-lhe culto e adorá-los. Permanecei unidos ao Senhor vosso Deus, como fizestes até hoje. O Senhor despojou em vosso favor grandes e poderosas nações. Até o presente ninguém vos pôde resistir, como prometeu lá. Ninguém vai resistir a vocês. Aqui completa: um só dentre vós punha em fuga 1000 inimigos, porque o Senhor vosso Deus combatia por vós. Épico, é uma hipérbole exagerada. Como é que um põe a correr 1000 inimigos? Então isso é uma exageração para dizer que é o Senhor quem combate por ti. Um vence 1000, porque quem combate é o Senhor. É uma expressão para dizer que quando eu estou com Deus, não tem inimigo do tamanho, da grandeza e da quantidade que sejam, que eu não possa vencer. Esses inimigos estão dentro de nós e às vezes ao nosso redor, né? Tende, pois, grande cuidado em amar o Senhor, vosso Deus, e observar a vossa lei. Se vos desviardes e vos unirdes aos restos dessas nações que habitam entre vós, misturando-vos a ela e contraindo com elas matrimônios, sabei que o Senhor vosso Deus não continuará a despojá-las em vosso proveito. E aí vem o castigo, e aí vem a maldição, por causa do desvio. O capítulo 24, Josué renova a aliança com o povo, e aqui ele fala: eu e minha família serviremos ao Senhor, eu escolho a felicidade, eu escolho a bênção, vocês decidam. Quem escolher a felicidade, Javé, vai ser feliz. Quem escolher os deuses e a infidelidade, será infeliz e terá maldição. Todo o povo responde: nós e nossas famílias seguiremos o Senhor, seguiremos a ti, Josué, até o fim.
Portanto, esses dois capítulos, o primeiro e 23, eles são chave de leitura para todo o livro de Josué. Portanto, a grande importância do livro de Josué é o dom da terra, Deus que doa esta terra. O capítulo 1 e o capítulo 2 é a conquista da terra, tá? Assim como esquema, vocês poderão ver nesse livro da introdução ao Antigo Testamento, o capítulo 1, tá? E o capítulo 2 é a conquista da terra. Mas podemos colocar dentro de um primeiro bloco, de 1 a 12. De 1 a 12 é a conquista da terra, em que Javé promete a eles aniquilar os reis, tá? E as palavras-chave é ocupar, vencer, possuir, né? Terão em possesso esta propriedade. Este é o primeiro bloco que existe lá. O segundo bloco é de 13 a 21, em que estão a distribuição das terras. Josué, uma vez conquistada a terra, ele vai distribuir as terras para as tribos da Jordânia, capítulo 13, das 3 grandes tribos, capítulo 14 e 17, as 7 tribos restantes, 18 e 19, e finalmente 20 e 21, os lugares de refúgio e as cidades levíticas. Portanto, de 1 a 12 a conquista da terra, as batalhas, as lutas, as dificuldades. De 13 a 21, a distribuição e repartição das terras entre as tribos e a geografia da Palestina. O capítulo 22, 23 e 24 são as conclusões, 3 conclusões que os autores deuteronomistas deram a esses livros aí. O capítulo 22 são as tribos de Ruben, Gad e Manassés. Eles cumpriram o compromisso de colaborar com as demais na conquista da terra, e Moisés permitiu-lhes regressar à Transjordânia. É isso que fala o capítulo 22. O 23, como nós já vimos, é como o discurso de despedida, que está presente muito na Bíblia, né? O próprio Jesus, na última ceia, antes de saber da sua partida, ele faz o discurso de despedida. São Paulo também, aos Tessalonicenses, sabendo que a parte não voltaria mais e que já se aproximava a sua morte, seu martírio, ele se despede, deixa um discurso de despedida como testamento. Esse capítulo 23 tem este método literário de despedida ou testamento, tá? Isso está muito presente na Bíblia. E podemos encontrar isso em Gênesis 49, Deuteronômios 31 e 33, Josué 23, 1 Samuel 12, 1 Reis 2, João 13, 17, o discurso de despedida de Jesus na última ceia, e Atos dos Apóstolos 20, 17 e 38. O capítulo 24 segue o esquema de pacto, aliança, que Josué renova com o seu povo. Este é um pouco o esquema, tá? Vocês podem ver e descobrir isso na leitura própria do texto. Para concluir, queria somente dizer que o estudo do livro de Josué não foi sempre muito fácil, sempre foi polêmico. Existem algumas escolas que cada um tem leituras teológicas diferentes, chamando o livro de uma ficção histórica ou mesmo de uma ilusão teológica, que a arqueologia nem sempre comprova exatamente, né, com exatidão, aquilo que se descreve na Terra. Esse livro de Sicre diz o seguinte: o importante é inculcar a ideia da unidade. A lista, a veracidade histórica não interessa, tá? O que ele diz ainda, que a questão mais importante no livro de Josué é apresentar a luta contra a idolatria, que conquistou a terra, que se conquistou a terra porque Javé esteve com eles, e eles foram fiéis a Javé, tá certo? Por isso ele pôde expulsar aqueles povos ali residentes, os cananeus, jebuseus, os heteus, amorreus, os hititas, tá, os filisteus. Portanto, temos que esquecer, de certa maneira, aquela objetividade histórica de querer tudo exato. Não existe isso na Bíblia, tá? Porque, de fato, não vamos encontrar sempre incoerências e contradições. Não se trata de contar as coisas tal como ocorreram. As ideias é que nos interessam. Queremos que a compreensão seja que os nossos antepassados conquistaram a terra, porque não aceitaram nem o momento a idolatria, nem os idólatras, e se agora sucumbirem a esta tentação, a perderão. Portanto, um só Deus, um só povo, um só santuário, uma só lei. É nesta unicidade que obteremos a vitória. Estas são as ideias presentes no livro de Josué.